Que o amor do Cristo nos ampare, nos acolha, porque hoje estaremos a discutir sobre as suas lições imorredoras acerca da misericórdia do Pai. Quando estamos a discutir sobre a misericórdia do Pai, ficamos a imaginar valores que são esposados no Evangelho, tal como nos chegam em diversos relatos, porque ao longo de todo o Evangelho vamos recolher exemplos, vamos recolher passagens das lições de Jesus sobre a misericórdia do Pai. Mas a nossa lembrança evoca Lucas em seu capítulo 6, quando ele, ao relatar condições segundo as quais nós poderíamos nos fazer felizes, naquela dimensão do que é abordado em Lucas sobre as bem-aventuranças. E mais adiante diz Lucas dizendo: ame os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar em troca, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para os ingratos e iníquos. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E ficamos a imaginar a dimensão da misericórdia do Pai para com nós outros, que, tal como nos relata Jesus, podemos ser, inclusive, ingratos e iníquos. E tomamos estas passagens evangélicas para nos referenciarmos diante dos nossos semelhantes, se agimos conforme a misericórdia do Pai para com os nossos contemporâneos nas encarnações que vivenciamos, se agimos conforme as lições do Cristo, conforme Ele nos endereçou. Certamente que no Evangelho todo teremos a possibilidade de nos depararmos com lições sobre misericórdia, mas nós vamos nos reter nesta noite de hoje ao Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. É um evangelho, a passagem evangélica contida no capítulo 5, mais conhecida, é a que nos fala da parábola do filho pródigo. Mas quando recolhemos esta parábola, muitas vezes consideramos ela isoladamente das duas parábolas que antecedem a ela neste capítulo 15 e estão umbilicalmente ligadas. São passagens evangélicas que são ricas de sua compreensão em se fazendo encadeadas, porque aí temos três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo, nas lições que Jesus nos trazia para o entendimento da misericórdia divina, numa rica explanação. E nós vamos nos deter na noite de hoje na consideração dessas três parábolas. É dito na exposição evangélica que Jesus se encontrava ali reunido nas suas lições extraordinárias, circundado por pecadores e cobradores de impostos. E isso inquietava os fariseus e os escribas, que se aproximaram murmurando entre si, dizendo: este acolhe os pecadores e come com eles. O fato de Jesus sentar à mesa com pecadores, com cobradores de impostos que eram considerados como pessoas a serem colocadas à margem da sociedade. Inadmissível para um judeu levar à mesa alguém que era considerado pecador, levar à mesa alguém que era cobrador de impostos, porque na sociedade judaica, que vivia sob o jugo romano, os cobradores de impostos retiravam riquezas da sociedade judaica para direcionar a César, ao Império Romano, e portanto eram mal vistos pelos seus concidadãos. Então, alguém que fosse comer com pecadores e cobradores de impostos eram mal vistos. E como era que aquele que se dizia mestre
Aquele que aparecia como líder religioso entre os judeus aceitava sentar à mesa com cobradores de impostos e com pecadores. Porque vejamos, entre os judeus, o momento de comer, de partilhar o pão, é um momento de honrar a Deus. E, portanto, o momento de partilhar a honra de estar unidos pela refeição em agradecimento ao Pai não podia ser realizado com pessoas impuras, pessoas que eram desconsideradas como pessoas que não tinham moral ilibada. E, portanto, havia ali uma crítica. E Jesus, já percebendo o teor daquelas acusações, traz as lições que são relatadas nestas 3 parábolas. Observemos cada uma delas. Porque Jesus começa contando a parábola, dizendo: qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se tinha perdido até a encontrar? Ao encontrá-la, põe-na aos ombros, alegrando-se, e ao chegar em casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. É magnífica essa passagem porque ela é curta, mas ela nos indica uma ideia da forma como o Pai misericordioso e bom age em relação a cada um de nós. Vejamos, até por uma ideia de proporção, nós temos 100 ovelhas e uma se perde. E ao se perder uma, ela é tão importante que aquele bom pastor deixa as 99 ovelhas aonde elas ficavam, ali no deserto, e vai à procura daquela que se perdeu. Aonde haveria de ter sido perdida esta ovelha? Ninguém sabe. Sabe-se que ela se perdeu. Ela buscou outros caminhos. E o interessante é que o bom pastor vai ao encontro dela e, em vendo-a ali desamparada, vai, pega esta ovelha, coloca em seus ombros e retorna com ela. Não sabemos se para o ambiente do deserto ele reúne as outras 99 e vai para o ambiente de casa. Não nos é relatado isso, mas é dito que ele retorna à casa e chama os vizinhos e pede para que se alegre com ele, porque aquela que havia sido perdida foi encontrada. E diz Jesus para reunir nesta exemplificação o seu exemplo sublime, dizendo: digo-vos, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de mudança. É extraordinária essa passagem porque é dito numa proporção maravilhosa, 100. Quando se queria dar um exemplo de muitos, se dizia 100. Não precisava ser 100, mas a ideia da proporção é maravilhosa, porque, digamos, 1% é importante para Deus. E nada haverá de se perder na contabilidade divina, porque é tão importante aquele um que se perde, que o Pai amoroso e bom deixa aqueles que não se perderam na sua localidade e vai em busca da que se perdeu. Todos são importantes. É a primeira conclusão. A segunda conclusão maravilhosa é que existe alegria no reencontro. E somos convidados a perceber que misericórdia se faz acompanhar de alegria. E a outra percepção, na consideração dessa perda, porque aquele que se perdeu ou aquela que se perdeu, a ovelha perdida, era 1%. Era 1%. É uma proporção. E foi perdida indo em direção ao mundo, porque muitas das perdas, muitos dos desenganos, muitos dos desvios ocorrem quando observamos o mundo e saímos daquele nosso convívio que nos traz segurança, que nos traz conforto e vamos embora. Muitas pessoas podem estranhar que aquele pastor pegou a ovelha e colocou nos ombros. Os pastores haverão de saber que a ovelha que se perde, ela fica desorientada.
E depois que ela se vê sozinha, sem rumo, ela entra como que numa tristeza absoluta. Ela entra numa desarmonia íntima. Ela fica como se fôssemos nós a estar numa melancolia profunda. E ela fica tão sem forças, tão sem ação, que ela cai. E ela não consegue, por mais que se estimule, por mais que você diga venha, por mais que você crie algum tipo de circunstância, uma varazinha tocando nela, ela não se move. Ela perde, como que perde a graça. Como nós dizemos, ela amofinha, fica sem forças. Mas o bom pastor, ao encontrá-la, coloca-a nos ombros e a leva para casa. E exulta em júbilo, em alegria, porque aquela que estava perdida foi encontrada. E somos tomados à percepção de que as lições de Jesus nos levam à consideração da misericórdia, da alegria, do reencontro. E vejamos, a parábola inicia-se na exposição de Jesus, Jesus nos convidando a entender qual é o nosso lugar na parábola. Porque ele diz, qual entre vós? Qual é o homem dentre vós? E o exemplo está feito, porque somos observadores desta parábola para nos situarmos nela. Como nos comportaríamos? Este é o desafio de Jesus. Esta é a pedagogia com que ele se apresenta. Nos traz para o cenário da parábola, para que nos percebamos como nos comportamos. Porque ele está a indicar como o Pai se comporta em direção a nós mesmos. Mas o impressionante é que logo em seguida ele já apresenta outra parábola, conectada a esta. E é interessante porque ele faz uma exemplificação, não mais do homem, mas apresenta a mulher. E este era um desafio extraordinário para Jesus. Porque quem estava ao redor dele eram homens. E quando se falava sobre religião, colocar para aquela sociedade um exemplo que trouxesse a mulher como ator principal era algo inaceitável, mas Jesus desafiava essas concepções e ele traz o exemplo a partir de uma mulher. Diz ele, e ele não poderia dizer qual entre vós mulheres, porque não haveria mulheres, ou se houvesse estava acompanhando alguém, na realidade não deveria ter nenhuma mulher, só homens, e ele não poderia dizer qual entre vós, mulheres? Então ele diz, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracmas era uma moeda, como fosse 10 reais, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, não varre a casa, e não procura escrupulosamente até encontrá-la. E ao encontrá-la, chama as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo que há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Aí somos observadores dessa questão. Existe uma perda também aqui. Algo se perdeu ou alguém se perdeu. E houve uma busca para encontrá-la. Mas percebamos, é um ambiente diferente. O primeiro ambiente, a ovelha se perdeu indo em direção ao mundo. Mas este é um ambiente diferente. A moeda se perdeu. E não se perdeu em outro ambiente, era dentro de casa, era no ambiente interno. Algo se perdeu no ambiente interno, não foi algo que foi em direção ao mundo, se perdeu no ambiente interno. É um ambiente de maior certeza. Nós, quando perdemos algo em casa, dizemos, nós não fazemos assim, dizemos, está perdido dentro de casa, se encontra. Temos essa impressão de que algo que se perde dentro de casa não será difícil de encontrar. Mas Jesus nos apresenta que quando nos perdemos internamente, quando estamos perdidos interiormente, precisamos acender a candeia, precisamos nos iluminar e precisamos varrer a casa, arrumar a casa, porque se não arrumarmos a casa e não iluminarmos, não vamos encontrar o nosso tesouro, a nossa moeda perdida. E precisamos, quando nos perdemos, olhar para dentro de nós, verificarmos aonde estamos desarrumados e arrumar, observar aonde existe escuridão e iluminar, e iluminando e arrumando a casa, encontramos aquilo que está perdido.
E é uma lição extraordinária, porque Jesus está nos dizendo que ao nos perdermos, está perdido um pecador. E quando nos encontramos espiritualmente, estamos encontrando este pecador no momento de encontro da sua verdade espiritual. E diz Jesus que há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se perca. E é magnífica esta percepção, porque vejamos, em termos de proporção, na matemática divina, o Cristo falou da ovelha que uma tinha se perdido quando se tinha 100. É como se tivéssemos 100 reais numa carteira e aí é perdido R$1. Alguém diria, mas por que se preocupar com R$1? 99 reais estão na sua carteira, é uma coisa menor. Mas diz Jesus que para o Pai aquele real é muito importante. Não é porque ele é avaro pensando na moeda, é que o tesouro que se perdeu, que ele identifica depois o pecador, aquele pecador, em se arrependendo, reencontra-se. E o reencontro daquele que estava perdido é tão importante para o divino que ele se alegra e pede a nós outros que nos alegremos com ele. E esta é uma percepção extraordinária. Mas veja, no caso da ovelha, 1%. Agora, uma proporção maior, a perda é maior. Não quer dizer que uma dracma é mais importante do que uma ovelha, não é isso, é em termos de proporção. Em 100 eu tinha perdido 1, agora em 10 eu perdi 1. E ficamos a dizer, é uma proporção maior. E isso é importante para percebermos, porque é como Cristo nos diz, veja a importância, está aumentando a importância. E agora vamos a uma importância maior, porque vamos à parábola do filho pródigo. E diz Jesus, um homem tinha 2 filhos, e aí já sabemos, não são mais 100 ovelhas, não são 10 moedas, são 2 filhos, e ficamos a pensar, se ele perder 1, perde muita coisa, porque perdendo 1, perde 50%, é uma importância muito grande, mas é mais do que isso, porque somos apresentados a uma relação pai e filho, e numa relação pai e filho, o que se perde é algo muito importante, é algo de muito valor, o amor de pai e filho, porque na relação existiam 2 filhos, há uma relação de amor do pai pelos filhos, dos filhos pelo pai, dos irmãos. Estamos preparados para perceber este amor, e qualquer coisa que rompa com este amor é uma perda muito grande. Então Jesus já anuncia que havia um homem que tinha 2 filhos, e diz Jesus, o mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a minha parte dos bens. E o pai repartiu os bens entre os 2. Vejamos, essa passagem pode passar desapercebida quando lemos. Encontramos uma situação em que o filho olha para o pai e diz, olha, sabe aquela herança que está definida, que você vai me dar quando você morrer? Que tal você antecipar? Você me dá logo essa parte da herança, porque eu sou jovem, é agora que eu posso aproveitar, e eu quero aproveitar agora, realizar os meus sonhos. Para a nossa sociedade, nós podemos até achar que isso é normal, e dizemos, esse menino é tinhoso, ele é danado, ele está querendo construir a sua vida e quer que eu dê os meios para que ele vá realizar as suas atividades. Na nossa sociedade, nós podemos até dizer, é interessante como ele é disposto, como ele está querendo conquistar a vida. Mas não é isso. Na sociedade judaica, e principalmente naquela época, isso é uma agressão inadmissível. Alguém chegar para o seu pai e dizer, me dê o dinheiro que você vai me dar quando você morrer, é percebido por este pai como que, se o filho estivesse dizendo, eu estou querendo que você morra. Eu estou querendo que você morra para eu ficar com esse seu dinheiro. E isso é uma agressão inadmissível. Se formos perguntar para um pai judeu, o que deveria acontecer numa situação dessa? Quando o filho dissesse assim para o seu pai, o que aconteceria? O pai imediatamente daria-lhe uma surra. O pai imediatamente o expulsaria de casa.
o pai imediatamente diria: você não é meu filho. O deserdaria, porque ele estava mostrando que tinha o desejo que o pai morresse. Então seria inadmissível. Quando Jesus começa essa parábola, o judeu que está olhando aqui diz: que pai é esse que reparte o bem depois que o filho faz uma agressão dessa? Então, quem estivesse ouvindo essa parábola já iria dizer: esse pai é diferente, porque não se parece com nenhum de nós. Ele não é judeu, certamente, porque um pai judeu não admitiria uma agressão dessa do filho. E somos convidados a adentrar mais na parábola. Diz Jesus, portanto, que poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo prodigamente. Quando se diz prodigamente, algo que Frederico Lourenço, ao fazer a tradução, ele diz: mais adequado seria dizer, para ser mais literal, que ele agiu de forma isenta de salvação, ou como que fugindo da salvação, porque ele estava agindo em desacordo com as leis judaicas, portanto era como se ele se perdesse da salvação. Então ele vivia prodigamente, e depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país, e ele começou a passar privações. Diz Jesus que ele pôs-se a caminho e se juntou a uma propriedade onde o cidadão possuidor daquela terra o mandou para os seus campos apacentar porcos. E nessa situação de apacentar porcos, o judeu que está ouvindo esta parábola diz: este está perdido. Está perdido, porque na cultura judaica, você cuidar de porcos é inadmissível. Existe uma passagem do Talmud que diz: amaldiçoado seja quem cria porcos. Então, quem cria porcos é um amaldiçoado. Então, quando Jesus relata essa passagem e diz que o filho mais novo, ao perder todos os recursos, vai para uma fazenda onde o dono o manda cuidar de porcos, é o mesmo que dizer: ele está na lama, ele não tem mais jeito, ele não tem mais salvação. E aí fiquemos a imaginar. Vocês se lembram que no início é dito no Evangelho que Jesus estava ensinando e havia pecadores, e havia cobradores de impostos, mas também existiam os escribas, os fariseus estavam ali. E imaginemos eles ouvindo essa passagem. Os cobradores de impostos, os pecadores deveriam dizer: eita, eu acho que eu sou esse filho que está na lama, que fez tudo errado, que agiu em desacordo com o pai e com as leis. E era assim também a percepção dos fariseus, olhando esta situação que Jesus dizia: são eles, os pecadores, os cobradores de impostos. É o filho mais novo, é o pecador, é o que agiu em desacordo com a lei, é o que ofendeu o pai. Esse está na lama. E eles sabiam que não seria o pai, porque eles não veem como eles agiriam destinando recursos ao filho que pudesse pedir. Eles dizem: o pai não sou eu, então eu devo ser aquele filho que ficou com o pai, porque este está certo, ficou com o pai. O outro que foi embora são estes, os pecadores. Imaginemos, era assim que estava acontecendo até então. Mas diz Jesus que aquele filho, em cuidando dos porcos, observou que mesmo a comida que dava aos porcos, que eram vagens, um tipo de vagem que era dado para os porcos, nem mesmo essa comida ele podia comer, não era autorizado a comer essa comida. E ele se viu: os empregados de meu pai, nem mesmo os empregados da fazenda, porque esses tinham mais regalias, os empregados que eram contratados, os jornaleiros, aqueles que trabalhavam por salário, contratados para algumas tarefas, nem mesmo eles eram tratados como ele estava sendo tratado. E ele disse: melhor seria se eu fosse um trabalhador avulso do meu pai, um contratado de meu pai, porque eles se alimentavam bem, eles eram bem tratados, e eu estou aqui
cuidando de porcos. E quando ele olhou para isso, ele disse: irei ter com meu pai e vou dizer-lhe. Isso era como ele pensava: eu vou dizer assim ao meu pai: Pai, eu errei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um teu jornaleiro, como um trabalhador avulso. E, levantando-se, foi ter com seu pai. É magnífica essa passagem, porque às vezes a gente vai passando por essas frases e não percebe o conteúdo profundo. Ele imaginou tudo o que iria dizer ao pai. Toda vez que nós fazemos um traçado, que nós pensamos como vamos agir, às vezes a gente erra com relação ao nosso irmão, aí dizemos: como é que eu poderia fazer a aproximação? O que é que eu poderia fazer? Esse movimento do pensamento já é um estado em que nos fazemos arrependidos, em que queremos reajustar a nossa condição. Isso é fundamental. Então esse que estava na lama, ele faz esse movimento do pensamento. E quando ele faz esse movimento do pensamento e toma a decisão de ir em direção ao Pai, ele se levanta. Olha, o levantar-se não é um mero ato que ele estava agachado e levantou-se. Levantou-se em sua vibração, levantou-se espiritualmente para ir em direção ao Pai. Então somos convidados a perceber que este arrependeu-se e começa a fazer um movimento em direção ao Pai. E é magnífico porque o relato do Cristo é um relato maravilhoso. Diz o Cristo, estando ele ainda ao longe, porque ele já estava chegando próximo da terra do Pai, mas quando ele já estava ao longe, o Pai viu e condoeu-se. Condoeu-se, tomou-se de compaixão por ele, observou a dor no seu coração, tomou a dor dele como se fosse sua e foi em direção ao filho. Diz o Cristo, o pai correu e atirou-se ao pescoço dele e beijou. E o filho disse: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ficamos dizendo, faltou uma parte do que ele tinha dito, que ia dizer e não disse. Porque depois disso, conforme ele tinha pensado, ele haveria de dizer: faz de mim conforme um trabalhador teu. Mas ele não teve condição de dizer isso, pelo amor do Pai, indo em direção a ele, abraçando ele, dando um beijo nele. Foi tanto amor que ele não poderia cometer essa agressão com o Pai. O Pai que agiu com misericórdia com ele, e ele chegar e dizer agora: não me trata mais como teu filho, me trata como um trabalhador avulso. Ele não tinha mais condição de dizer isso. E isso é um magnífico. Muitas vezes nas nossas dores, nós nos tomamos de tanta dor, nos achamos tão miseráveis, que às vezes dizemos mesmo: eu não tenho mais condição de estar nessa família. E afastamos-nos da família, pela nossa dor, pela nossa miséria íntima. E não nos aproximamos daquilo que podia nos salvar, mas o Pai age com tanta misericórdia que nós não temos condições, nem mesmo sabendo que somos infinitamente miseráveis diante da glória do Pai, diante da bondade do Pai, diante da beleza do Pai, diante de tudo que é justo e bom no Pai, nós nos sabemos muito pequeninos, mas mesmo diante disso tudo, a forma amorosa e boa com que Ele age em direção a nós, nos faz rendido. E dizemos: embora eu não mereça, Pai, eu sou teu filho. E isso era o que o Pai queria dizer. Embora ele achasse que não podia mais ser considerado filho, a forma como o Pai o abraça é como se o dissesse: tu continuas sendo o meu filho. E nisto há uma beleza extraordinária. E o Pai diz isso sem o dizer concretamente, porque ele olha para os escravos e diz: trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo, matai-o, e comendo, alegremo-nos, porque este é o meu filho. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Olha que maravilha, o relato do Cristo em dizendo: o Pai nos dá toda a simbologia de que nos ama, nos dá tudo o que é necessário para que entendamos que somos filhos amados.
Ele nos dá a vestimenta para que possamos adentrar a festa divina. Ele nos dá o anel que nos identifica na cultura judaica como filhos dele. Nos dá a sandália. Para quem é descalço, na sociedade judaica era considerada como um impuro, como alguém que não tinha a dignidade de adentrar aos espaços. Quando colocamos as sandálias, colocamos o alicerce para a edificação do homem novo. Tudo isso foi oferecido a ele. E depois que ele se apercebe com tudo isso, diz-lhe o pai: filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Quando observamos essa parábola, dizemos: olha que coisa completa, como já está resolvido toda a história, porque nós já tínhamos visto a parábola da ovelha perdida, já tínhamos visto a parábola da dracma perdida, e aqui, como na dracma e como na ovelha, havia algo ou alguém que estava perdido e foi encontrado, e houve alegria, a alegria do pai pelo reencontro. E dizemos: está completa, olha que coisa interessante. Mas não estava completa toda a história, porque o Cristo continua e ficamos a perguntar: onde estava o filho mais velho? Sabemos do filho mais novo, todo o percurso dele, a queda, estava na lama, ergueu-se, foi em busca do pai e foi objeto da misericórdia do pai. E o filho mais velho? Na comunidade judaica, em que pese os fariseus tivessem dito para si mesmo: eu não sou esse filho mais novo, eu devo ser o filho mais velho, o que ficou com o pai. Havia algo de incômodo nesse filho mais velho no relato. Porque vejamos, na cultura judaica, havendo uma desavença entre um filho e o pai, o filho mais velho tem que fazer às vezes daquele que busca a pacificação. Então, numa família em que haja uma briga do pai com o filho mais velho tem que chegar e tentar reunir. Diz: rapaz, tu agiste assim com teu pai, vem cá, vamos sentar, vamos acordar aí. Chega para o pai, tenta amenizar as coisas para tentar reunir, trazer a paz à família. Não fomos trazidos no relato nenhum comportamento desse tipo do filho mais velho. E sabemos que ele foi beneficiado também, porque quando o filho mais novo pede o recurso ao pai, o pai divide a herança. Portanto, o mais velho já estava contemplado. Então vejamos, esta é uma situação que somos informados. Mas aí o Cristo continua o seu relato e disse: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos escravos, neste relato de Frederico Lourenço, quer dizer, essa tradução que eu gosto muito, mas ele coloca que ele fala com um escravo, e fica um tanto contraditório, porque ele diz que ele aproximou-se de um escravo e informou-se o que seria aquilo, porque o escravo teria dito a ele: o teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. Parece estranho, porque se fosse um escravo, ele não diria o teu pai, ele diria o meu amo, o meu senhor, nunca agiria assim. Então, alguns comentaristas do Evangelho dizem: não, provavelmente era um filho dele. Ele se aproximou do filho e perguntou: o que é que está acontecendo? Ele disse: o teu pai, chegou o teu irmão aí e ele fez assim, né? E aquilo transtornou o filho mais velho. E é dito pelo Cristo: ele encolerizou-se, tomou-se de cólera e não queria entrar. Veja, existe a festa. Não estamos falando de uma festa qualquer, porque o Cristo está falando do Pai. O Pai. E havia uma festa. A festa do Pai, somos todos convidados. Alguns têm vestes para adentrar na festa, outros não. Porque aquele filho mais velho encolerizou-se e disse: eu não quero ir. Somos tomados de espanto. Ele tinha ficado com o pai ao longo destes anos todos, mas ele não quis ir. Porque esperaríamos que ele, tão afinado com o pai, em vendo a alegria do pai pelo retorno do filho mais novo, ele deveria encher-se de alegria
ir junto ao pai para receber o irmão em alegria, participar da festa, mas ele não quis participar da festa. Ele estava encolerizado. E vejamos, quando o pai o vê, olha o comportamento do pai. Ele o vê, ele percebe que ele não quer vir, e ele vai em direção ao filho mais velho e o chama. Porque o pai nos chama a todos, inclusive aqueles que se encoleriza, que toma cólera pelo pai. Olha só. E muitas vezes diante da sociedade dizemos, esse aí não tem jeito, esse vai para o inferno, não tem jeito. Porque achamos que Deus age assim. Deus diz, esse não tem jeito. Mas somos informados diferente por Jesus, que diz que nem mesmo 1% haverá de perder, nem 10%. Imagine, um filho não haverá de se perder. E o pai vai em direção a ele e diz, vem à festa. E aí aquele filho, que imaginaríamos estar próximo do pai, mostra todo o seu caráter, frágil, o baixo caráter, porque ele diz, eis que há tantos anos te sirvo como escravo. Então ele não estava junto ao pai de boa vontade, ele estava de má vontade. Ele não se sentia filho. Olha, é uma agressão. Você chegar e dizer para um pai judeu, você me trata como escravo, é uma agressão. Porque está dizendo, você não me trata como um pai, então você não é meu pai. É o mesmo que dizer para o pai, você não é meu pai. É uma agressão terrível. Ele diz, eis que há tantos anos te sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua. Porque ele agia diante daquele pai como se ele fosse o seu senhor, não tinha uma ligação de amor com ele. E ele diz, nunca transgredi uma ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então percebamos, o interesse dele era um interesse amoedado, ele queria também um cabrito. Para festejar aonde? Com o pai? Porque nós festejamos com quem gostamos. Quando pensamos em celebrar em festa, a gente não escolhe quem a gente gosta? Ele não disse, para eu festejar contigo. Ele disse, para eu festejar com os meus amigos, porque os seus interesses estavam fora. E aí ele traz um venenozinho, ele diz, agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, mata-lhe o vitelo gordo. Não havia nenhum relato de que ele tinha gasto com prostitutas. Sabia que ele tinha perdido os recursos, mas ele coloca um veneno adicional. Gastou com prostitutas. Ou seja, era rebelde contra as leis. E que, portanto, poderia, inclusive, o pai, dada essa acusação, levar o filho para a morte, o filho mais novo. Então ele é aquele que vem espezinhar, vem colocar, olha, esse aí não merece nada, mas tu fizeste isso. É uma forma de observar que muitas vezes na vida, aqueles que estão mais próximos, entre aspas, que a gente diz, está na casa do pai, é próximo do pai, são todos os que aos longos dos tempos, nas igrejas de todos os tempos, se fazem ostentar condições de filhos próximos do pai e agem tão em desacordo, tão vilmente, tão miseravelmente, querendo apenas aproveitar-se e querendo receber aqueles recursos que pudessem comprar um cabrito e realizar festas com os amigos afastados do pai. E aí o pai respondeu-lhe, filho, algumas tradições diz, filho querido, filho, enquanto o filho tinha dito, eu sou para ti como um servo, como um escravo. Ele diz, filho, tu estás sempre comigo e todos os meus bens são teus. Como é que tu não percebeste isso? É o mesmo que ele disse assim, como é que tu não percebeste que tu és meu filho e todos os meus bens são teus? Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Olha que lição magnífica. Ainda agora,
diante daquela agressão, porque se perguntássemos a um judeu e disséssemos: um filho chega e diz ao pai: tu não é meu pai, tu é para mim como se fosse o senhor de escravos, tu não me dás nada para que eu possa festejar com quem eu gosto. Isso era recebido como uma agressão. O pai haveria de agir com esse filho dizendo: tu não é meu filho, sai daqui, não vem mais para a festa. Mas esse pai, no entanto, não só acolhe esse filho, explica a esse filho a conduta, diz a ele que ele é filho querido, e ainda assim o convida a perceber a alegria que ele estava vivendo, que esse irmão mais velho deveria sentir também, porque o irmão mais novo estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. É uma lição magnífica. Mas aí acaba a parábola e nós somos como que convidados a perceber como terminaria essa parábola. Será que esse filho mais velho tomou consciência e foi para a festa? Ou será que esse filho mais novo continuou rebelde, filho mais velho continuou rebelde e recusou adentrar nas festas? É a tensão da exposição do Cristo. O Cristo deixa isso para ser resolvido, como que se dissesse: aqueles fariseus que se achavam melhores do que os pecadores, do que os cobradores de impostos, eles agora estavam percebendo: esse filho mais novo, mais velho somos nós. Nós estamos no templo dizendo que estamos próximos do Pai. É isso que o Cristo está dizendo. E na realidade não nos alegramos, porque Ele está recebendo os pecadores e os cobradores de impostos arrependidos. Então Ele está falando para nós. Essa é a percepção. Mas, afinal de contas, arrependeu-se o filho mais velho? Seríamos nós hoje tal como o filho mais velho? Será que nas várias encarnações que tivemos depois dessa lição do Cristo, nós não assumimos condições em que dizíamos: eu sou cristão, eu sou merecedor do céu, os outros são pecadores, esses não tem jeito, esses vão para o inferno, mas eu? E quando víamos Francisco de Assis a receber, como naquela ocasião em que ele recebeu os assaltantes em Monte Casale e o trouxe à mesa e ofereceu as uvas, ofereceu o pão e pedia a eles que desistissem da agressão, e lavou-lhe os pés e falou a eles sobre as lições do Mestre Jesus. E nos relatos franciscanos demonstra que ao longo dos tempos, aqueles assaltantes de Monte Casale, diante de tanto amor de Francisco, acabou por adentrando-se a Irmandade franciscana. Mas muitos que observavam a atitude de Francisco em sentando-se à mesa com bandidos, com assaltantes, deveriam dizer: como é que ele faz isso? Está vendo que ele não é de Deus? Como é que ele senta junto com bandidos? Assim também haveriam de dizer com Francisco Cândido Xavier, que ia pelas noites de Uberaba e mandava parar quando via uma moça andando pelas ruas em busca dos programas noturnos, e diziam: olha ele ali próximo de prostitutas. Porque ao longo dos tempos apontamos como os fariseus, dizendo: quem é aquele que senta com pecadores e janta com cobradores de impostos e aceita junto a si as meretrizes? Era o Cristo que nos informava: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Porque no amor do Pai existe sempre a condição de ir ao encontro da ovelha que está perdida, que foi em direção ao mundo,
como o filho mais novo foi em direção ao mundo, encantado pelas belezas dos verdes campos, que nos faz, muitas vezes, desviar dos caminhos aonde nos sentimos seguros e confortados na nossa comunidade. Mas existem também os que, embora estejam na mesma casa, se perdem no egoísmo, na inveja, na ambição. Como o filho mais velho, tal como a dracma perdida, precisa se reencontrar espiritualmente, unificar-se com o Pai. E diz o Cristo, é necessário acender a candeia para nos iluminarmos. É necessário arrumar a casa. Não sabemos pelo relato se o filho mais velho iluminou-se e arrumou a desordem do seu coração. Mas esse é o desafio para todos nós ao longo dos tempos. Nos imaginarmos como o filho mais velho ou como o filho mais novo, naqueles desvios do nosso roteiro, nos erguermos da lama e irmos em direção ao Pai, confiantes, porque Ele, nos percebendo nos primeiros esforços de redenção, haverá de se lançar ao nosso pescoço, beijar e abraçar, e trazer o anel da filiação, nos vestir e nos agasalhar com sua misericórdia, nos calçar aos pés para nos alicerçar todo o seu amor. E com o filho mais velho, quando nos perdermos em nós mesmos, nos oferecer o rumo do Evangelho do Cristo, a nos sugerir a iluminação e a rearrumação de nós mesmos. Porque sempre há o convite para adentrar o banquete. O Pai nos aguarda a todos. A misericórdia do Pai é infinita. Confiemos nele, nos ergamos. Ele nos aguarda. Assim seja.